Olá, pessoal do 7º ano, vamos para mais uma aula de língua portuguesa. E hoje nós vamos começar a trabalhar um gênero textual muito interessante, é o conto. Hoje vamos começar a primeira parte, tá certo? E o que é que nós vamos aprender nesta aula? Nós vamos ler e interpretar um conto, reconhecer o efeito de sentido decorrente da exploração de recursos estilísticos dentro de um conto, ok? Vamos começar a aula. Você gosta de ler contos? Contos de fada? Você gosta de ler? Tem muitos contos por aí, hein? E muitos autores também. A gente vai aprender sobre isso, né? Você acredita que aquela partida de futebol que você assistiu ou jogou poderia ser tema de um conto? Será, professora? Será que pode ser? Vamos ver, né? Então, o conto é uma narrativa breve e concisa, contendo um só conflito, uma única ação, unidade de tempo e número restrito de personagens. Nessa perspectiva, o momento de maior tensão da narrativa é chamado de clímax, né? Que é o ápice da história, né? Que você fica lá mais entretido para ver o desenrolar da história, o que é que vai acontecer ali. Além disso, embora não seja uma regra, é comum que o conto apresente poucos personagens, espaço ou cenário limitado, recorte temporal reduzido. Então, vamos ler um conto muito legal, é sobre futebol, né? É entre o Corinthians e o Palmeiras, ok? Vocês conhecem esses dois times? Então, vamos para a leitura comigo. Então, Corinthians 2, Palmeiras 1. Pri! Ai, Heitor, a bola foi parar na extrema esquerda. Meli desembescou com ela. A arquibancada pôs-se em pé. Conteve a respiração. Suspirou. Ah! Miquelina cravava as unhas no braço gordo da Iolanda. Em torno do trapézio verde, a ânsia de 20.000 pessoas, de olhos ávidos, de nervos elétricos, de preto, de branco, de azul, de vermelho. Delírio futebolístico no Parque Antártica. Camisas verdes e calções negros corriam, pulavam, chocavam-se, embaralhavam-se, caíam, contorciam-se, esfalfavam-se, brigavam por causa da bola de couro amarelo que não parava um minuto, um segundo, não parava. Neco, Neco, parecia um louco, driblou, escorregou, driblou, correu, parou, chutou, gol, gol! Miquelina ficou abobada com o olhar parado. Arquejando, achando aquilo um desaforo, um absurdo. Aléguaguá, Aléguaguá, urra, urra, Corinthians! Palhetas subiram no ar, com os gritos, entusiasmos rugiam, pulavam, dançavam e as mãos batendo nas bocas. Gol! Miquelina fechou os olhos de ódio. Então, esse conto é de Antônio de Alcântara Machado, né? Vocês viram que foi uma partida de futebol que se transformou num conto, certo? Então, uma narrativa ter começo, meio e fim, né? E agora nós vamos entender, né, os elementos que estão dispostos dentro desse texto, desse gênero, né? Vamos para a atividade, né? Neco, Neco, parecia um louco, driblou, escorregou, driblou, correu, parou, chutou, gol, gol. Miquelina ficou abobada com o olhar parado. Em que parte do trecho o narrador focaliza na partida de futebol? E aí, qual foi a parte do texto? Isso mesmo, parecia um louco, driblou, escorregou, chutou e gol. Então essa foi a parte, né, que o narrador ele focalizou na partida de futebol, ok? Vamos para mais. Então nós temos a mesma parte, né? Neco parecia um louco, driblou, escorregou, correu, chutou, parou e foi o gol, né? O que o narrador do conto parece estar fazendo no momento em que focaliza no jogo? O que é que ele está fazendo? E aí, quando ele diz que ele driblou, Miquelina bobada com o olhar parado. E aí?
Isso mesmo. Ele parece estar narrando a partida de futebol, né? Que ele assim, parecia um louco, driblou, escorregou, driblou, correu, parou, chutou e gol. Então isso aí parecia que ele estava narrando o jogo, né? Então vamos para mais uma atividade conhecendo o texto, ok? Camisa verdes e calções negros corriam, pulavam, chocavam-se, embaralhavam-se, caíam, contorciam-se, esfalfavam-se, brigavam. Então, o conto é sobre uma partida de futebol. Na cena descrita no trecho, quais são os sujeitos que praticam as ações de pular, correr, cair e etc. Então, no trecho diz assim, né, que as camisas e os calções negros corriam e pulavam, né, chocavam-se, embaralhavam-se, né, a questão da partida mesmo, quando os jogadores estão lá. Mas será que eram as camisas e os calções que faziam isso mesmo? Ou aí tem uma representação, uma substituição dos termos, né? O que é que vocês acham? Então, as camisas, quando eles dizem, né, quando o autor do texto diz, ele substituiu pelos jogadores da partida de futebol. E aí ele usou, né, uma figura de linguagem. E essa figura de linguagem é chamada metonímia, que essa figura de linguagem faz a questão da substituição dos termos, ok? Então, o conto é um gênero literário, portanto, ele pode utilizar-se de figuras de linguagem. Elas são formas de expressões que destoam da linguagem comum ou denotativa. As figuras de linguagem dão ao texto um significado que vai além do sentido literal. Vejamos algumas, né? Eu falei da metonímia, que o autor ele substituiu, né, a questão dos calções e das camisas pelos jogadores, ok? Então, ele é a substituição de um termo por outro, desde que haja uma relação entre eles. Como exemplo, né, as camisas verdes e calções negros, que substituíam os jogadores. Aqui também nós temos outra figura de linguagem, que é a personificação, que é a prosopopeia, né, que é a atribuição de características humanas a seres irracionais ou a objetos, né? Como no exemplo aqui, entusiasmo, os jogadores rugiam, pulavam e dançavam, ok? E nós temos a onomatopeia, que é a palavra cuja sonoridade está associada ao objeto representado. No caso aqui foi o som do apito, né? Que foi pri, ok? Que é o som do apito. Ela faz, ai, Heitor, não, desculpa, a bola foi parar na extrema esquerda. Então, vamos trabalhar mais o texto, né? Que a gente já viu essa questão da figura de linguagem. Vamos ver se nesse texto tem mais figuras de linguagem, né? Veja essa atividade, né? A arquibancada pôs-se em pé, conteve a respiração, suspirou. A arquibancada poderia ser substituída por qual termo? Qual a figura de linguagem presente no trecho? Nós vimos logo atrás a questão das figuras de linguagem, personificação, prosopopeia, metonímia. E aí? A arquibancada pôs-se em pé. Quem foi que pôs-se em pé? Foi a arquibancada mesmo? Então, a arquibancada ela poderia ser substituída por os torcedores. A figura de linguagem usada é a personificação, pois estão sendo atribuídos ações, comportamentos humanos à arquibancada. Ok? E aí, pessoal, chega ao fim a nossa primeira aula sobre o gênero textual conto. Essa é a primeira parte que nós ainda vamos estudar sobre esse gênero, né? Hoje nós trabalhamos ele dentro do texto e trabalhamos também as figuras de linguagem, certo? Então, eu te aguardo na próxima aula e tchau!